Boa tarde a todos. Boa tarde. A alegria de estarmos juntos. Hoje é feriado, dia 21 de abril de 2015. E porque não estou trabalhando, o consultório está fechado, fui convidado e estou participando aqui do grupo de estudos das tardes de terça-feira. Eles estão estudando o livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier. Trouxeram perguntas e nós vamos trabalhar em cima destas perguntas, ok? Muito bem, a primeira pergunta é no capítulo 19. Para mim, o capítulo mais interessante deste livro Missionários da Luz, que também é para mim o livro mais interessante de André Luiz. Sem nenhum menosprezo pelos outros. Você falou os missionários. O que eu falei? Os missionários. Dos missionários da luz. Tá vendo? Com a cola na frente, a gente costuma vacilar. Mas vamos lá. Então, capítulo 19 fala sobre o passe. André Luiz está visitando um grupo de estudos, que nós sabemos que é o grupo de estudos em que Chico Xavier trabalha, e ele vai ter curiosidade de entrar na sala de passe. Pelo que parece, é a primeira vez que ele entra na sala de passe como espírito desencarnado. Como encarnado nunca entrou, porque nunca foi no centro espírita quando encarnado. E ele vai ver uma série de fatos acontecendo. No final, ele vê as pessoas aplicando passe, os espíritos desencarnados aplicando passe e soprando. Ele pergunta, então, o que é isso? Respondem para ele, isso é o passe de sopro. Então a pergunta é essa: existe na Terra a aplicação do passe de sopro por pessoas preparadas para realizar essa tarefa? Por que essa pergunta está sendo feita? Pessoas preparadas para essa tarefa. Porque quando ele pergunta o que é o passe de sopro, eles vão explicar que é um passe aplicado por pessoas que já estão há mais de 5 anos fazendo higiene de palavras. Para aplicar o passe de sopro, é necessário que o aparelho fonador esteja livre de bactérias, de fluidos, de energias perniciosas. Assim, se uma pipeta, para ser trabalhada pelo laboratorista, ela necessita de estar esterilizada, de higiene, a criatura, para aplicar qualquer tipo de passe, precisa de um padrão de higiene. Aqui na FEAC, os amigos espirituais recomendam que, se você quer trabalhar na área do passe ou em qualquer outro segmento da mediunidade, é muito importante abster-se, além dos elementos morais, no campo material, abster-se de álcool e de fumo, porque isso fica impregnado nas células da criatura. O passe de sopro vai sair a energia vital. O sopro é o símbolo da vida. Então, pode existir pessoas encarnadas que apliquem um passe de sopro? Pode. Mas precisam de ter um padrão neste sentido. Em caráter emergencial, não é isso? Ou se intuído para isso, alguém poderá até aplicá-lo. Mas provavelmente, não tendo ainda os quesitos dessa equipe de espíritos desencarnados, citados por André Luiz no referido capítulo 19 dos Missionários da Luz, é isso? Então, acredito que pouca gente... Os mensageiros. Os mensageiros. Deixa o livro na minha frente. Considerando tudo que eu falei a respeito do capítulo 19, estou fazendo uma certa confusão, porque nos dois livros, tanto do livro Os Mensageiros como nos Missionários da Luz, o capítulo 19 fala sobre o passe, e especificamente nos Mensageiros sobre o passe de sopro. Então, por isso essa situação, meu hemisfério cerebral direito está num lugar, meu hemisfério cerebral esquerdo está em outro. Voltando então aos Mensageiros. Acredito então que pouquíssimas pessoas estamos habilitados a esse tipo de situação. Porque qual de nós que num momento de raiva, num momento de desconforto, não soltamos uma palavra inconveniente? Podemos até soltar a palavra certa, mas num tom inconveniente. Já vou, que coisa!
Pronto, a palavra foi certa, mas o tom foi inadequado. Qual de nós que já estamos vacinados o suficiente com a oração e a vigilância e conseguimos manter esse padrão? Não é isso? Nada impede de você aplicar um passe de sopro, de que eu aplique o passe de sopro. Agora, façamos isso cada vez com mais responsabilidade. E não é uma coisa comum mesmo no mundo espiritual. São para situações especiais. Respondido? Vamos lá. Uma dúvida. O passe, quando o passista não está preparado para o passe, a equipe espiritual não isola e ela em si faz o passe, esse mesmo fenômeno não pode acontecer no passe de sopro? Ela está perguntando quando o médium passista não está preparado, se a equipe espiritual pode isolar o médium e aplicar o passe direto espiritual ou retirar fluidos de outros passistas se estiver aplicando passe com um número maior de passistas. Perfeitamente. Mas o ideal é que aquele que se propõe ao trabalho do passe tenha um mínimo de preparo. Porque se ele não puder ajudar nada, é sinal que a coisa está brava para o lado dele. É ou não é? Então, essa é que é a situação. No caso do passe de sopro, se ele não está bom, não está preparado nem para aplicar o passe comum, como é que ele vai, vamos dizer em bom português, faltando um pouco com a caridade, se meter a besta de colocar o carro na frente dos bois, o chapéu onde não pode alcançar, dar um passo maior do que o tamanho da perna? Então, se ele sente que não está lá tão bem, porque a gente sabe, aqui dentro da cachola a gente sabe quando não está adequado para a tarefa. Por fora todo mundo pode achar que eu estou legal, bacana, mas se eu aqui dentro estou em turbulência, eu sei. Nesse dia então, mais do que nunca, eu vou aplicar o passe comum. Passe de sopro seria uma tarefa de especialização dentro da tarefa do passe. Respondido? E para a especialização, minha filha é médica, 6 anos estudando medicina, saiu da faculdade de medicina, agora ela está fazendo residência, tem que fazer mais 3 anos de residência em anestésio, para fazer parte do Colégio Brasileiro de Anestesistas. Se fosse em cirurgia cardíaca, 4 a 5 anos. Se for em neurocirurgia, 5 anos. Assim, para aplicar passe, há um preparo. Para aplicar o passe de sopro, tem que ter um preparo dentro do preparo. Seria uma especialização. Ok? Eu, particularmente, não me atrevo a aplicar passe de sopro. As pouquíssimas vezes que isso foi feito no meu intermédio, foi com orientação dos espíritos. Eu era só o instrumento. Quem soprava não era eu, eram eles.